Gente, então a partir de agora inicia a live. Boa tarde para todos vocês. Essa é a nossa live de produtos. Hoje vamos estar falando de dois produtos da Rede Marita, da linha Marita, que é o Café Marita 6.0 e o Café Marita Vermelho. Como são basicamente dois lançamentos, são dois cafés mais recentes da nossa linha, então hoje eu preparei um material mais conceitual. Éder, como assim conceitual? Eu quero dar um foco no produto, esclarecer para que ele foi desenvolvido, para que ele serve, né? E lógico que eu vou falar dos ativos dele, mas é mais dar um conceito, porque eu acho que vai dar uma clarificada na hora de você poder dar uma consultoria para o seu cliente, ou com muitas dúvidas que acontecem, qual café que eu tomo, o que eu devo tomar, o que eu devo consumir. Então, creio eu que vai ser bem útil para vocês, tá? Então, nós vamos começar com o Café Marita 6.0. E eu quero fazer aqui uma introdução que os nossos ancestrais, muito tempo atrás, eles viviam da caça e da pesca. Eles precisavam exclusivamente da força física, dos músculos, das habilidades, da agilidade para poder caçar. Então, no corpo humano, o que eles precisavam era muito a musculatura. O tempo veio passando e os nossos antepassados cada vez menos foram precisando menos dessa musculatura. Na Revolução Industrial ainda continuaram precisando muito do corpo e até chegar no momento, século XXI, onde que a gente vive. Hoje em dia, a maior parte da população mundial trabalha como eu estou aqui hoje, sem esforço físico, igual vocês também, com pouco esforço físico e muito mais o mental. A parte do corpo humano que a gente mais precisa, mais necessita, é a parte mental. Para resolver problemas, para estudar para uma prova, para redigir um texto, para formular técnicas de venda, para falar com o distribuidor, para falar com o cliente, a gente está sempre usando o nosso cérebro. E o nosso cérebro está sendo levado ao extremo, e isso acontece... muitas coisas geram com isso aí. O desgaste do cérebro acontece, né? É igual um atleta. A gente agora está em ritmo de Copa do Mundo, então a gente vê atletas que não levaram uma pancada, mas eles estão machucados, porque é um excesso de esforço físico que é feito e o corpo responde. Uma hora ele pede um descanso. O nosso cérebro é exatamente igual. Isso a gente precisa entender já de começo, que o nosso cérebro não é algo que tem um emaranhado de partículas, de fios assim solto, ou mais a ver com eletricidade, porque quando a gente vê o desenho de um neurônio, pensa, né, que é algo meio espacial, parece do espaço. Não, nosso cérebro é uma massa cefálica, ele é composto principalmente por gordura, né, ele pesa de um ser humano adulto em torno de 1,3 kg. Então, como ele é um órgão do nosso corpo e ele tem uma massa, essa massa ela precisa ter vários cuidados, né? Então foi pensando nisso tudo que nasceu o Café Marita 6.0, né? Então todos os ativos, tudo nesse café foi pensado para a saúde do cérebro, da nossa mente. Tudo acontece aqui antes. Para eu ter colocado a mão aqui, estar falando para vocês, eu tive que pensar antes, involuntariamente, e meu corpo respondeu. Então, se a gente tem um cérebro saudável, se a gente tem uma mente saudável, o nosso organismo funciona muito bem. Então, eu quis só fazer esse contexto para a gente entender como que a gente vende, para quem que a gente vende. Então, são pessoas que estão buscando uma vida cerebral saudável. O estresse do dia a dia, as rotinas puxadas nas empresas, estudantes que têm maratonas de estudos, estão fazendo faculdade, são todas pessoas que estão em busca de uma vida cerebral melhor, tá? Então, foi pensando em tudo isso que a gente desenvolveu o Café Marita 6.0 com 6 ativos. Então, eu vou começar já falando do primeiro ativo,
O primeiro ativo é o DHA, essencial para a composição da massa cefálica. Então, a primeira coisa que a gente pensou é cuidar desse 1,3 kg de massa cefálica. Como um músculo, se ele é usado muito, ele tem um desgaste. Se ele é usado um pouco, ele atrofia. Então, tanto o excesso como a falta prejudicam ele. Então, esse produto foi principalmente pensado por excesso. A gente usa diariamente e ele precisa ser reposto aos nutrientes para esse cérebro ser bem condicionado. Até anos atrás, estudos apontavam que nutrientes vindo do açúcar, de açúcares que nutriam o nosso cérebro. E realmente, os açúcares são quebrados facilmente e são nutridos o cérebro. Mas, recentemente, foi descoberto em vários estudos que a gordura boa é o que o nosso cérebro mais gosta, tá? Então, gordura boa, que no caso foi pensado da romã, que a partir da casca dela, das membranas dela, a gente extrai o DHA, que ele é essencial para essa massa cerebral. E além da romã ter esse DHA, ele também tem as antocianinas, tá? Que ajuda a memória. Então, o primeiro ativo dele foi pensado justamente para melhorar a memória, mas principalmente para a massa cefálica. Então, o primeiro ativo ele vai garantir que a gente tenha uma massa cefálica muito boa, muito nutrida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o estresse oxidativo ao longo da vida. Nada mais é que o nosso envelhecimento. Quem quer viver muito vai passar por esse estresse oxidativo. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo células, e isso é normal para todo mundo. Todo mundo que passa dos 25 anos já está começando a sofrer desse mal do estresse oxidativo, né? Da onde que vem isso? Isso vem de viver. A pessoa que vive, ela é normal isso aí. Então, a gente tem que melhorar esse estresse oxidativo. O que acontece? Como que o cérebro ele é composto por gordura, e a gordura também oxida, tudo que a gente tem no nosso corpo de radical livre interfere na saúde cerebral. Por isso que foi adicionado o aditivo da acerola, com vitamina C. A acerola, vitamina C, é um tipo específico de acerola e é um ácido levogênio. Levogênio é todos os ácidos que são compatíveis com o corpo humano. Então, é uma espécie específica que é extraído dessa acerola justamente para evitar esse estresse oxidativo, o envelhecimento do nosso cérebro. Tá bom? O terceiro ativo são as cetonas. Tá? As cetonas vêm do MCT, o óleo de coco. O que é as cetonas? As cetonas é o combustível para o nosso cérebro. O nosso cérebro também precisa ter um veículo, ter um condutor, ter algo que ele funciona. Então, as cetonas foi descoberto que é o que o cérebro mais gosta, seria o filé mignon para o nosso cérebro. Então, extraído do nosso óleo de coco, as cetonas servem para dar esse combustível para o cérebro e algo muito importante, para lubrificar os neurotransmissores. Tudo acontece no nosso cérebro. Nós temos duas faces do cérebro, o lado esquerdo e o lado direito, coisas que a gente pensa e tem coisas que faz inconscientemente. Os dois precisam ser lubrificados, né? E depois que ele dá o comando para o nosso corpo, ele, igual eu coloquei o dedo aqui, saiu uma mensagem, eu pensei antes, em milésimos de segundos, e vai de um neurônio a outro até chegar aqui no meu músculo, que estendeu a mão para cá, né? Então, tudo isso precisa ser lubrificado. Todo mundo tem um cérebro e todo mundo tem um neurônio. Porque tem pessoas que têm reflexos mais rápidos, atletas, goleiros de futebol têm um reflexo mais rápido. Eles têm a lubrificação, eles têm a neurotransmissão muito mais rápida. E isso faz com o exercício físico e também com a alimentação.
justamente o MCT, o óleo de coco, está aqui nesse ativo para ajudar a lubrificação desse cérebro e desses neurotransmissores. Um dado muito interessante, os MCTs, o óleo de coco, é o principal produto manipulado por executivos de multinacionais, por professores, principalmente de universidade, alunos que buscam sucesso em grandes vestibulares e pessoas que buscam um resultado extraordinário. Porque já é mais comprovado que o óleo de coco vai ajudar na lubrificação dos neurotransmissores e vai ser um bom alimento para o nosso cérebro. Ok? Então esse ativo é muito interessante e é o nosso terceiro ativo. Agora eu vou passar para o quarto ativo do café 6.0. Ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando beta-aminoloides. Não é importante falar certo isso aí, mas o que é importante saber? Que ao longo da vida, a gente acumula alguns resíduos, algumas coisas que vai deixando mais nebulosa essa própria transmissão que eu falei para vocês, né? Então, além do nosso produto lubrificar e melhorar, nos neurotransmissores, em volta deles, ao longo da vida, vai criando essa sujeira, essa neblina, que também vai dificultando, né? Pensando nisso, pensando nesses estudos que ao longo do envelhecimento causam isso, e isso é um dos principais efeitos de uma doença que é um mal terrível chamado Alzheimer, né? Que a gente adicionou a curcumina, né? Que ele é o ativo da cúrcuma, que ele é essencial e ele é comprovado. Estudos apontam a capacidade de proteger as células dos efeitos dos betas-aminoloides. Então, toda essa neblina, vou colocar aqui como sujeira, que ao longo da vida vai acumulando no nosso corpo e vai fazendo com que o nosso cérebro fica mais lento, essa curcumina, ela age diretamente nisso e vai dando uma saúde melhor para o nosso cérebro. Esse foi o nosso quarto ativo. E depois de deixar o nosso cérebro nutrido, protegido e abastecido, né, que são os ativos anteriores, temos que dar um upgrade, ajudar o cérebro a funcionar melhor. E aí que a gente adicionou uma dose extra, que é de uma fruta muito conhecida no Brasil, é uma das frutas mais famosas fora do Brasil, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, que é o guaraná, o pó do guaraná. Esse guaraná também foi de uma espécie selecionada e ele tem dois potentes ativos dentro dele. Um que é a cafeína, que é o jamais comprovado que ele aumenta o nível de atenção, as pessoas ficam mais ligadas, o cérebro fica mais atento às reações. Então, ele está tudo em que é remédio ou produtos relacionados até a atenção, o guaraná é certamente um composto. E no nosso produto, eles também está presente. Mas a gente cuida de mais um ativo dentro desse guaraná. É feito estudos para que os terpenos também é um ativo do guaraná. E ele, principalmente, ele melhora a capacidade de memorizar as coisas, né? Então, ele vai nos auxiliar na memória. Então, nós vamos dar um upgrade com o quinto aditivo, que é o pó de guaraná, certo? E o sexto aditivo, o sexto ativo do produto, e não menos importante, eu considero um dos mais importantes, mas todos eles funcionam para que tenha um resultado melhor, né? Mas é a menta, o ativo mentol. E a menta, ela é muito interessante porque ela já funciona antes da gente tomar o café.
Porque a menta é um ativo fantástico na sua ação, já começa no cheiro. Quando a gente vai encostar a xícara de café de 6.0 na boca e já vem aquele cheirinho da menta, a menta já tem um poder na sua essência. Quando a essência é inalada, as ações terapêuticas melhora a concentração e os lapsos de fadiga mental. Então, é comum produtos de menta ou chás de menta ser tranquilizantes, né? Então, ele já começa pela essência dele, pela fragrância dele. Isso é mais que comprovado que essência interfere no nosso cérebro. Tanto é que a gente usa perfume, a gente relaciona pessoas a perfumes e o cheiro tem muito a ver com isso. Tem estudos de lojas de roupa, de fast food, que disparam fragrâncias para você consumir mais, para você ficar mais tempo na loja, e a menta também tem esse poder. Ele tem esse poder de relaxamento. Mas não foi por causa disso só por causa disso que a menta foi colocada no nosso produto. Ele é principalmente pelo ativo mentol, né? Que ele é um polifenol. Um polifenol é um flavonoide. Flavonoide, ele auxilia na dilatação. A dilatação não é a palavra mais certa, mas ele melhora a circulação dos pequenos vasos, dos vasos que a gente tem no cérebro, deixa normal. Então, se a gente pensar que a gente, com esse produto, a gente constrói uma vida massa cefálica maior, que a gente dá mais potência para ele, que a gente protege ele, previne ele, que a gente dá o alimento que ele gosta, e a gente melhora a condição dos neurotransmissores, e tudo isso funciona, e esses ativos chegam como ao nosso cérebro? Através dos vasos, através do sangue. A gente ingere o produto, é feito no sistema digestivo essa quebra de partículas, e através das correntes sanguíneas que chegam até o nosso cérebro, e aí que ele é nutrido. Então, por isso que o mentol, ele vai te dar essa oxigenação maior, ele vai te levar esses nutrientes melhor. Então, esse é o produto 6.0. Ele foi todo pensado para sua mente. Você viu que desde o começo, tudo, ponto a ponto, cada um se encaixa a esse produto, né? Então, a partir de hoje, todo mundo que perguntar para que serve o café 6.0? Para a saúde cerebral. Para você que quer ter um cérebro potente, uma mente boa, concentrada, para evitar os estresses do dia a dia, é um produto fantástico, fantástico mesmo, né? Então, eu creio que eu quis passar essa direção para vocês, tá bom? Então, o Café 6.0 é um produto feito para a saúde da mente. A mente sã, os pensamentos sãos, né? Isso vai te gerar uns benefícios para o corpo inacreditável, ok? Sem mais delongas, tá? Eu quero passar agora para o café Marita Vermelho. Eu sei que eu pedi para vocês perguntas, eu vou deixar para o final para eu responder de uma vez só, tá bom? Café Marita Vermelho, também quero contextualizar para vocês para que ele foi criado, para que ele serve, para nos dar um norte melhor e eu poder explicar melhor os ativos dele, tá? Ele também, como o café 6.0, ele também é um café de prevenção, de uma vida mais longa, de uma vida mais plena. Ele é um café para todo mundo que quer viver mais. Quem não quer viver mais, né, hoje em dia falando? Todo mundo está preocupado com a longevidade, né? Medicamentos, suplementação, o nosso corpo está aí. Depois dos 25 anos começa a envelhecer. Isso não tem como evitar. Mas o que a gente pode evitar são alguns desgastes feitos através da nossa alimentação e também de hábitos, maus hábitos, né? Então, vamos lá. Opa, só troquei aqui o material.
Esse café foi desenvolvido para ajudar a todas as pessoas que querem ter uma vida mais longa e saudável. Todos nós vamos ter que envelhecer, e isso significa um desgaste do nosso corpo. Mas existem várias ações do tempo e maus hábitos que podemos e devemos evitar. Foi pensando nisso que desenvolvemos o café Mairita vermelho, com 3 ativos, né? Então, a gente pega a nossa estrutura do corpo, nosso corpo humano. Ele é basicamente um laboratório químico. A gente está comendo, a gente está respirando, a gente está jogando tudo componentes químicos para dentro dele, o corpo quebra, separa, coloca, realoca, coloca, guarda, faz tudo, né? E sobra resíduos, né? Como muitas das vezes a gente come muito mais do que necessita, o corpo está lá fazendo e ele tenta desperdiçar o mínimo possível, porque ele nunca sabe quando que a gente vai comer novamente. Então ele guarda, por isso que a gente acumula muita coisa, inclusive as gorduras, e a gente engorda. Mas esse produto, ele é revolucionário e eu considero um dos melhores produtos. Por quê? Vamos lá, já vou falar dos 3 ativos. Porque o primeiro dele, ele é um antioxidante poderoso e previne das doenças crônicas. Mas vamos dar um passo atrás. Qual que é a função de um antioxidante? É capturar os radicais livres que fazem com que as moléculas não fiquem nos organismos, danificando as células. Então, a principal característica de um antioxidante, ele age no corpo todo. Eles vão no corpo, onde tem radical livre, onde tem moléculas que não devem estar aí, ele captura e elimina. E tudo que ele não elimina, tem a chance, tem a possibilidade dela danificar as células. Aí que a gente conhece como doenças crônicas, ou o câncer. O câncer nada mais é que uma célula nossa que cresceu mal feita, motivado por um radical livre. Então, não tem como a gente deixar de comer ou não respirar, que a gente não vive. Isso é um mal necessário. O que a gente tem e deve ser feito? Consumir antioxidante. Foi pensando nisso que a gente desenvolveu o café Mairita vermelho, principalmente com antioxidante. Então, ele vai atuar em todo o corpo, eliminando esses antioxidantes. Daí, se a gente for partir daí em diante, séries de benefícios são vários, né? Então, tudo que é doença crônica, ele vai estar ajudando, né? Tudo que é envelhecimento, ele ajuda o envelhecimento? Sim, ajuda, porque o envelhecer a pele também é uma oxidação. Então, o corpo tendo antioxidante, e já é comprovado que o licopeno é um dos melhores antioxidantes que o ser humano pode ingerir, a gente vai estar eliminando esses radicais livres de uma forma extraordinária, muito boa, né? E o segundo ativo é a melhoria na função endotelial. Éder, que palavra é essa? Endotelial. Eu tentei simplificar, mas a gente tem que comentar dela. Endotelial. Tem um material aqui que eu estou usando de base, de apoio, por isso que eu vou virar um pouquinho do lado, né? A melhora na função endotelial leva a questão de benefícios específicos em muitas categorias de envelhecimento saudável e de desempenho. O que vai ajudar a gente melhorar a função endotelial? A saúde cardiovascular, cognição, pensamento, a nutrição esportiva, disfunção erétil e saúde da pele. É tudo isso que eu falei. Então, vamos lá. A saúde cardiovascular reduz os fatores de risco cardiovascular, como hipertensão e colesterol alto. Excepcional, fantástico. Cognição, melhora a perfusão cerebral, regional e fluxo sanguíneo. Aqui que quero chegar. Daí tem a nutrição esportiva, disfunção erétil e saúde da pele. Mas todos eles eu preciso só explicar algo antes. Como o produto tem um extrato de cacau potente, que o nome do extrato é o Coco Active,
com um índice muito bom de flavonoides, ele vai fazer com que o quê? Toda a saúde de circulação funcione normal, ou melhor, né? Então, ele vai dar nutrientes para que os seus vasos sanguíneos, eles expandam quando precisam expandir, eles retraiam quando precisam retrair. Porque quando a gente vai fazer uma atividade física, ou a gente canta, ou a gente fala alto, a gente não vê veia saltando, o que aconteceu? A pressão arterial aumentou, o vaso sanguíneo tem que expandir para bombear mais sangue para o músculo, para a corda vocal, para o cérebro, né? Para tudo, para tudo. Nosso corpo precisa de sangue aonde for preciso. E aonde ele precisa mais sangue, é aonde que ele mais vai bombear. Então, a melhora na saúde cardiovascular vai influenciar em tudo. Na musculatura, na disfunção erétil, na pele, né? Então, isso é fantástico. E os estudos com o Coco Active, além de descobrir que melhora na saúde, ele descobriu dessa elasticidade e também descobriu que ele tem a facilidade de remover o que fica de sujeira, vamos dizer assim, de colesterol ruim, de gordura ruim. Ele tem a facilidade de limpar. Então, além de ele dar uma vida saudável para a musculatura da veia, para o canal da veia, dar elasticidade e conseguir remover a veia, então ele vai garantir uma performance muito boa para a saúde cardiovascular. E também nós temos a erva mate. A erva mate, ela tem N benefícios. Se a gente for pesquisar da erva mate, ela tem desde a limpeza da pele a tudo. Mas ela foi colocada na dosagem essencial para potencializar esses dois efeitos que a gente quer, que é na saúde cardiovascular e respiratória e também nos antioxidantes. Então, ele traz todos os componentes para que aconteça isso. Ele também é diurético, ele ajuda na limpeza da pele, né? Ele tem a erva mate, eu sou apaixonado por ele, mas tem uma série de benefícios, né? Mas o que eu queria enfatizar no café Margarita Vermelho é justamente esses pontos que eu acabei de citar, que ele vai te dar uma ação antioxidante, e isso é fantástico, e ele vai também nos dar uma saúde na nossa circulação. E daí, quando fala em circulação, melhora tudo. O nosso corpo bem circulado, bem nutrido, né? Porque lembra que os nutrientes vão através das nossas correntes sanguíneas, né? Tudo vai melhorar. Cognição também vai bombear melhor para o cérebro. Nutrição esportiva. É um atleta, ele quer ter uma melhor performance. É um produto também muito indicado para a nutrição esportiva, porque os fluxos sanguíneos vai aumentar, vai ter uma saúde celular extraordinária. Disfunção erétil 75% é justamente, principalmente na masculina, é por má circulação ou o sangue não é bombeado de uma forma eficaz. Então, ele vai garantir com que o produto, a circulação chegue até os microvasos. A pele também é microvaso, então ele vai garantir melhor a pele bem oxigenada, é o condutor da vitamina D, então é uma série de produtos. Então esse produto, gente, ele é maravilhoso para quem quer ter a vida longínua. Digamos, é um produto... para que esse produto é indicado? Para quem quer viver bastante, quem quer se prevenir contra antioxidante, quem quer se prevenir contra doenças do coração. Tem um estudo aqui também que é a base do nosso produto, que no Brasil, em torno de 31% da população sofre com mal de doenças do coração. Nos Estados Unidos é 41%, na Europa 37%, e os australianos são campeões, são 42%, 43%. Mas 80% dessas doenças a gente pode evitar. Só 20% delas são hereditárias. Que, eu herdei do pai, eu herdei da mãe, que daí não tem muito o que fazer. Mas 80% é responsabilidade nossa. A gente, como
com esse produto na mão, a gente tem o dever, a obrigação de levar o maior número de pessoas possível para que eles tenham essa saúde, essa longevidade, essa qualidade de vida há mais tempo. Ok? Então, por hoje seria isso. Agora eu vou passar para as perguntas que vocês mandaram. Gostaria de agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, tá? A gente selecionou, como foram bastante, a gente tentou selecionar as que mais eram similares ou algumas que a gente achou pertinente, mas a gente vai estar respondendo durante essa semana a todos vocês, tá? Via e-mail, para que seja algo trocado e seja esclarecido da melhor forma possível. Tá bom? Jabnel Rubineia Costa Benício, de Maringá, Paraná. Pessoas que estão com câncer, pode fazer o uso do café vermelho? Sim, pode. Né? Ele é um produto extraordinário, ele tem um antioxidante, ele só vai trazer benefício para as pessoas. Só que é o que a gente sempre fala, a gente vende um alimento, não vende medicamento. Então, quando a pessoa já tem uma doença crônica, ela tem um acompanhamento médico, um médico deve ser consultado. É só ela falar, ó, é um café gourmet, solúvel, com esses nutrientes, que é o licopeno e extrato de cacau. 100% natural. O médico, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a empresa, não há problema nenhum, mas pode e deve, tá bom? A mesma pessoa também pergunta, já vou responder aqui, por que o café vermelho ajuda na fertilidade? Justamente no que eu falei, como que ele ajuda em todo o sistema endotelial, todos os vasos, artérias, veias, os micros cápsulas de veias, as veiazinhas menores, aquelas que a gente tem aqui no dedo, que não dá nem para ver, só quando a gente corta, ele vai estar auxiliando em todo o sistema capilar sanguíneo que a gente tem, ele ajuda todo. E o sistema fértil da pessoa também passa pelo sistema cardiovascular. Então, consequentemente, ele também ajuda. Jandira Conceição de Oliveira, de São Paulo. Obrigado, Jandira. O café 6.0 acelera o coração? Não. O café não acelera o coração. A cafeína, para fazer um efeito de acelerar, precisa acima de 300 miligramas diário, né? Então, só uma dica que eu dou, sempre lembrando, a gente vende um produto, é um alimento, tá? Esse alimento, a gente escolhe distribuir através de vocês, distribuidores, mas ele podia estar numa prateleira de mercado. Então, ele é liberado por consumo de qualquer pessoa. A não ser que a pessoa tenha uma restrição médica. Mas se ela tem uma restrição médica, um médico dela que tem que liberar, tá? Mas, sim, ela pode. O café não acelera o coração. Pessoas com arritmia que têm um déficit menor de cafeína, são um pouco mais sensíveis, que daí o médico também tem que ser consultado, tá bom? Mas a cafeína só vai alterar o batimento cardíaco acima de 300 miligramas. É muita dose de café para acontecer isso aí. A mesma pessoa também perguntou assim, a pessoa que sofreu um infarto ou sofre de trombose pode usar o café? Pode, deve, só vai fazer bem. Mas como é também uma pessoa que tem cuidados médicos, o médico deverá ser consultado, ok? Vera Lúcia Conceição Melo Querino, Salvador, Bahia. O café 6.0 ajuda a emagrecer? Ele não foi desenvolvido para o emagrecimento, ele foi desenvolvido para a saúde cerebral. O café que a gente pensou no emagrecimento é o café 3.0, que provavelmente vai ser nas próximas lives, a gente vai estar conversando sobre ele, tá? Mas é claro que uma mente sã, ela auxilia em todo o corpo. Pode ser pessoas que tenham efeito, mas ele não é um produto desenvolvido e o conceito dele não é para o emagrecimento, e sim para a mente, para o cérebro. Beleza, Jandira?
Desculpa, Vera. Ela também pergunta, posso consumir o café vermelho e o café 6.0 no café da manhã, junto com pão, leite, biscoito, etc.? Pode sim. O que a gente sempre aconselha é não misturar um produto, porque os produtos a gente desenvolve a partir de um estudo, de um case, como eu falei com vocês, com um conceito. Então, o café 6.0 ele tem um conceito de melhorar a mente. Então, intercala, né? Ou toma em vez em quando um, em vez em quando outro, né? Ou veja o que mais te agrada, mais o que você necessita, mais o gosto, teu paladar, né? Mas a questão de consumir no café da manhã, ela colocou com pão, leite, o biscoito, não há problema nenhum, tá? O café é liberado para o 6.0 e o vermelho e qualquer outro café é liberado para qualquer outro alimento, tá bom? Zelma Castro, de São José de Ribamar, Maranhão. Como devo tomar o café 6.0 e o café vermelho, pois já tomo o café 3.0 e o café verde? Mais ou menos a mesma resposta que eu dei para a nossa colega. Tem que ver a necessidade, né, da pessoa, e vocês como distribuidores, tem que ver a necessidade da pessoa. Né? Cada café foi criado com um conceito diferente. Um para o cérebro, outro que é antioxidante para a circulação, né? E outros para o emagrecimento, que é o caso do 3.0 e o verde são criados para emagrecimento. Então, vê questão de gosto, vê de necessidade, né? E o importante é consumir esses produtos saudáveis, é não deixar de consumir. Mas qual vai consumir, se um antes, um depois, a escolha é do cliente mesmo, tá? Maria Luísa da Silva Oliveira, de Paulista, Pernambuco. Qual o princípio ativo do café vermelho que proporciona o aumento do libido? Como eu expliquei, né? O ativo dele é que ele vai melhorar a circulação sanguínea, né? E o libido, como é uma necessidade fisiológica, então o corpo entende que precisa bombear mais sangue lá. Então, se está com as veias saudáveis, vai ser bombeada, vai ser exercida a função do libido. Qual o princípio ativo do café 6.0 que proporciona o relaxamento ao corpo e nos permite ter um sono tranquilo? Ele tem algum sonífero? Não, ele não tem algum sonífero, não. O que ele tem é a menta. Como expliquei no início, a menta ela age desde o cheiro dela, que ele já é um tranquilizante natural, tá? Como também os ativos dela de frescor, né? Que isso também auxilia no relaxamento. Mas o relaxamento, como você colocou aí, provavelmente é via a fragrância dele, a essência dele. E lembrando que o sono está diretamente ligado à nossa mente. Então, é um produto muito bom, né, para esses tipos de pessoas que sofrem qualquer tipo de doença. Já que a pessoa tem que tomar um café, por que não tomar um café que foi desenvolvido e pensado para o nosso cérebro, que é a nossa torre de comando de todo o nosso corpo? Ok? Ângela Barbosa dos Santos, São Vicente, São Paulo. Qual dos cafés é indicado para quem sofre de transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico? Todos esses probleminhas que a senhora citou são derivados da mente, tá? Mas se a pessoa já chegou a esse nível, é importante ter o acompanhamento de um médico especialista nessa área. Mas se você quer prevenir, e também, óbvio, que vai fazer muito bem no seu tratamento, é o café 6.0, que foi desenvolvido por uma saúde cerebral. E creio eu que você tendo uma saúde cerebral vai te auxiliar muito bem nesses tratamentos. Aqui veio sem o nome. O café pode ajudar para quem... Desculpa, o café vermelho pode ajudar quem sofre de pressão alta? De que forma? Não tem o nome, que pena, mas é uma muito boa sua pergunta. Pode sim, porque a pressão alta, o que é a pressão alta? Quando exerce muita pressão nas correntes sanguíneas. E só tem essa pressão alta porque
os vasos sanguíneos não estão dilatando como deveriam. Então, esse extrato de cacau que ela vai estar consumindo vai estar melhorando isso muito bem e ela vai ter uma performance. Então, eu creio que é um excelente produto. Mas, com certeza, ela tem acompanhamento médico. É só falar, posso tomar um café que tem antioxidante, tem extrato de cacau, 100% de cacau, o médico vai liberar na hora, tenho certeza disso. A Josiane Sinimônia da Silva, conterrânea, Criciúma, Santa Catarina. A minha pergunta é a seguinte, o café Marita não é estimulante? Posso ficar ansioso ou agitado? Não, aquela faz um textinho antes. Fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, em 2016. Fiz tratamento com medicamentos, psicoterapia, recebi alta em medicamento com 6 meses, graças a Deus. As 2 vezes ainda tenho sensação de psicoterapia comportamental, mas estou bem, graças a Deus. Na época, abandonei vários alimentos, inclusive o café. A minha pergunta a vocês, o café Marita não é estimulante? Posso ficar ansiosa ou agitada com ele? O que café você indica? Eu te indico o café 6.0, que foi um café pensado para a mente, tá? Mas também te indico, já que você está com tratamento, da mesma forma, consultação médica. Mas fala, ó, de todos esses ativos que ele tem, só tem coisa saudável. Tem menta, tem óleo de coco, tem curcumina, tem extrato de acerola, tem, vamos lá, gente, me ajude, o que mais tem? São tantos benefícios. Tem um monte de coisas naturais, né? Tem a erva mate, tudo que vai te ajudar a melhorar. Tem só entender porque o médico tirou o café, mas é só falar com um café solúvel de grãos selecionados, né? Mas eu tenho certeza que vai te ajudar e ele não vai te dar ansiedade, não, tá? Muito pelo contrário. Última pergunta aqui para finalizar. Flávia Tacha, ela mandou várias perguntas. Flávia, muito obrigado, a gente vai estar te respondendo, mas eu selecionei uma que eu achei mais pertinente para todo mundo. Pacientes com tratamento de câncer estão autorizados a fazer uso do café vermelho? Sim, estão autorizados. Só que, como eles estão com a doença, consulte o médico. Mas o produto vai ajudar e vai ajudar muito ele, porque você vai estar consumindo um antioxidante. Gente, vou só fazer um parênteses aqui desse antioxidante. Ele é de uma empresa DSM, é uma empresa alemã, mas que desenvolveu esse produto todo na França, de muita qualidade. Ele foi testado, aprovado pela Associação de Amparo à Medicina da Europa, né? Então, ele é um produto europeu, com índice europeu, tem uma qualidade enorme, enorme. É um antioxidante poderoso. Tá? E o café ficou super gostoso. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tá bom, gente? Queria agradecer a todos vocês. Não queria me delongar muito, desculpa porque delonguei. Nós vamos editar o vídeo para vocês fazerem um material muito legal. Aguardo vocês na próxima live. Fica atento às nossas redes sociais, que eu vou estar falando qual que será a nossa próxima live e aguardo a sua pergunta. Um beijo e fica com Deus.